Meus amigos, uma palavra que vem sendo largamente utilizada nos últimos tempos no Brasil é sustentabilidade. Ela foi colocada em evidência com a posse da ministra Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática do governo Lula e também no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, quando, além do ministro Fernando Haddad, que abordou as questões econômicas do Brasil, e a ministra Marina Silva abordou a questão ambiental do Brasil, a palavra sustentabilidade foi também colocada em evidência, sobretudo pela ministra Marina Silva. O que eu pretendo abordar em nossa apresentação é o que eu penso, a minha visão sobre como promover a implementação da sustentabilidade no território brasileiro. Eu considero importante essa nossa apresentação porque nem todo mundo tem clareza sobre o que significa sustentabilidade ambiental. Quer dizer, não está muito claro para a maioria da população brasileira, e eu diria até mesmo a população mundial, sobre o que significa sustentabilidade ambiental. E o que eu pretendo fazer em nossa apresentação é abordar a questão da sustentabilidade, mostrando como o governo Lula poderá tornar o Brasil ambientalmente sustentável. E a minha abordagem é sistêmica. O que eu quero demonstrar é que sustentabilidade é uma questão que envolve todas as atividades econômicas e sociais da humanidade. E eu vou lhes mostrar como isso deve ser tratado setor por setor da atividade econômica. Haja vista que é na economia que as agressões ao meio ambiente se manifestam com efetividade. Bem, o que eu pretendo efetivamente abordar, como eu já lhes disse, é como tornar o Brasil ambientalmente sustentável. Mas antes de falar especificamente sobre o Brasil, é importante observar que, para evitar o futuro catastrófico que se prenuncia para a humanidade, resultante, veja bem, muita gente imagina que a catástrofe virá só da mudança climática. Não, mas existem outras catástrofes, como, por exemplo, o esgotamento dos recursos naturais do planeta Terra. Eu já escrevi um livro, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, no qual eu apresento dados que informam como os recursos naturais do planeta poderão se esgotar no século XXI. Mas, voltando ao que estava falando, o que eu quero dizer é o seguinte: para evitar o futuro catastrófico que se pronuncia para a humanidade, resultante do esgotamento dos recursos naturais do planeta Terra, do crescimento desordenado das cidades em todo o mundo, é um outro problema ambiental muito sério, e também da catastrófica mudança climática global. Então, na realidade, são três grandes problemas que precisam ser enfrentados: esgotamento dos recursos naturais do planeta, o outro é o crescimento desordenado das cidades, e o terceiro é a mudança climática global, que pode se tornar catastrófica. Bem, é imprescindível que haja o comprometimento dos governos com o modelo de desenvolvimento sustentável,
para lidar com essas três ameaças que pairam contra a humanidade. Os governos devem atuar responsavelmente no sentido de contribuírem para o sucesso do modelo de desenvolvimento sustentável, que tem por objetivo, observem bem, o que é que significa o modelo de desenvolvimento sustentável. Ele tem por objetivo atender às necessidades atuais da população da Terra sem comprometer seus recursos naturais. Observe bem isso, sem comprometer seus recursos naturais, legando-os às gerações futuras. Então é um compromisso que nós, da geração atual, temos com as futuras gerações. Temos que legar a essas futuras gerações uma terra que não esteja devastada pelo esgotamento dos recursos naturais do planeta, que não esteja devastada pela desordem que caracteriza as cidades em todo o mundo, e também pela mudança climática, que pode mudar totalmente as condições de existência da vida em nosso planeta. Significa dizer que o modelo de desenvolvimento sustentável deve ser adotado objetivando a compatibilização do meio ambiente com o desenvolvimento econômico e social. É esta a ênfase que eu gostaria de colocar para todos vocês. Há uma necessidade imperiosa de compatibilizar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico e social em todo o mundo. O que nós pretendemos apresentar, como já lhes disse, é como o governo Lula poderá transformar o Brasil sustentável do ponto de vista ambiental, colaborando no sentido de evitar o esgotamento dos recursos naturais do país. Seria a contribuição brasileira. Temos que trabalhar no sentido de evitar o esgotamento dos recursos naturais do país. Evitar o crescimento desordenado das cidades brasileiras. E evitar a catastrófica mudança climática global. Temos que contribuir para que esses três objetivos possam ser alcançados. O Brasil só alcançará esta condição de país sustentável, veja bem, só alcançará essa condição de país sustentável se a Amazônia, os setores de produção agropecuária, de produção industrial, de energia, de transportes e as cidades brasileiras se tornarem ambientalmente sustentáveis, contando com o respaldo das instituições nacionais, públicas e privadas, dedicadas à ciência e à tecnologia. E se houver também um trabalho laborioso de educação ambiental que contribua para comprometer os governantes, empresários e a população em geral com o desenvolvimento sustentável. Então a nossa visão é o seguinte, é que a sustentabilidade requer intervenções na Amazônia, nos setores de produção agropecuária, de produção industrial, de energia, de transportes, nas cidades. E para que isso possa ter êxito, é importantíssimo que haja participação efetiva das instituições nacionais, públicas e privadas, dedicadas à ciência e à tecnologia, para definir como efetivamente enfrentar esses problemas. E se houver, como eu já disse, um trabalho laborioso de educação ambiental que contribua para comprometer os governantes, empresários e a população em geral com o desenvolvimento sustentável. Então nós vamos aqui, em poucas palavras, abordar cada uma das ações de sustentabilidade que deveriam ser executadas no Brasil. Bem, primeiro vamos falar sobre a sustentabilidade da Amazônia.
que será alcançada com a superação dos problemas ambientais nela existentes, sendo o principal desses problemas o que diz respeito aos desmatamentos e queimadas, dos quais resulta a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. Devido ao desmatamento, somente na região amazônica o Brasil emite por ano cerca de 200 milhões de toneladas de carbono. E isso foi agravado no governo Bolsonaro, em que os indicadores de desmatamento e de queimadas na floresta amazônica atingiram níveis recordes. Essas estimativas de que a Amazônia emite por ano cerca de 200 milhões de toneladas de carbono fazem com que o Brasil seja colocado entre os 5 países mais poluidores do mundo. Isto sem contar as emissões resultantes dos incêndios florestais amazônicos. Emissões essas que não estão sendo consideradas e nem foram incluídas no inventário das emissões brasileiras. Então, aquele número de 200 milhões de toneladas de carbono, não estão incluídas todas as queimadas dos incêndios florestais amazônicos. E nem foram incluídas no inventário de emissões brasileiras. Para evitar a devastação da floresta amazônica que está em curso e assegurar que os recursos naturais existentes na Amazônia sejam utilizados racionalmente, com base na ciência, em benefício da grande maioria da população nela residentes e do progresso econômico e social do Brasil, bem como colaborar no combate ao aquecimento global, é imprescindível que haja uma gestão ambiental eficaz com base em uma estrutura em rede. Essa é a minha proposta concreta para lidar com a questão da Amazônia. Uma estrutura em rede que integre as ações de todos os órgãos públicos e privados que atuam na Amazônia. Esta é a minha proposta de enfrentamento da questão ambiental na Amazônia e para assegurar sua sustentabilidade. Bem, um outro setor importante que vamos abordar agora diz respeito ao setor agropecuário. A sustentabilidade para o setor agropecuário será alcançada com a superação dos problemas ambientais nele existentes. Quais são os principais problemas da agricultura sustentável no Brasil? Os problemas são os seguintes: além do alto custo econômico de sua manutenção, a exploração excessiva da base dos recursos naturais levou a crescentes níveis de degradação e esgotamento dos solos, poluição das águas, intoxicações e contaminações de agricultores por agrotóxicos, além da perda da biodiversidade. O Brasil está na posição 81, está em 81º lugar no Índice de Desempenho Ambiental do mundo. Este é o ranking realizado pelas universidades Columbia e Yale, dos Estados Unidos, que mostram como os países melhoram a saúde do meio ambiente, progridem na proteção dos ecossistemas e amenizam mudanças climáticas. O Brasil é o 4º pior do mundo em reciclagem e o 9º em emissão de gases do efeito estufa. Para a agropecuária brasileira, aí já é a nossa proposta. Para a agropecuária brasileira se tornar sustentável, é preciso promover o aumento de sua produtividade, sem causar danos ao ecossistema. E aí é que entra a ciência e a tecnologia. E a Embrapa tem um papel fundamental no sentido de orientar os agricultores brasileiros nesse sentido. A agropecuária sustentável
a ser adotada no Brasil deveria considerar a existência de sistemas integrados de produção. Observe bem, sistemas integrados de produção, com práticas que ao longo do tempo garantam qualidade ambiental, preservem recursos naturais, promovam o uso eficiente de recursos e melhorem a qualidade de vida dos produtores e das comunidades, com viabilidade econômica dos processos agropecuários. A agropecuária sustentável requer o rodízio de culturas, utilização de adubos naturais e inseticidas biológicos, de maneira que essas práticas contribuam para um solo mais saudável que seja capaz de atender às necessidades da produção sem comprometer gerações futuras. E isso é o que a ciência nos ensina. A ciência aplicada ao setor agropecuário. A agropecuária sustentável significa controlar pragas utilizando mais pesticidas naturais e não agrotóxicos, e menos produtos químicos que contaminam o solo, o ar e a água, que é o que acontece com os agrotóxicos. É aproveitar os materiais, criar sistemas que utilizam a água das chuvas. É importante que se construam barragens para acumular água, reservatórios para acumular água na zona rural, para que sejam utilizados na irrigação e até mesmo utilizar contêineres marítimos como armazém de produtos. Então estas são as soluções, meus amigos, que eu entendo que deveriam ser adotadas para garantir a sustentabilidade do setor agropecuário. Agora nós vamos falar do setor industrial e como assegurar a sustentabilidade do setor industrial, que será alcançada com a superação dos problemas ambientais nele existentes, claro, com a adoção de um conjunto de políticas, de práticas aplicáveis à indústria, e isso baseada na ciência e na tecnologia, com o uso de recursos naturais de forma renovável e inteligente, que promova o desenvolvimento econômico e social sem comprometer o futuro das próximas gerações. Sustentabilidade tem muito a ver com isso, de evitar o esgotamento dos recursos naturais, não poluir o meio ambiente e assegurar que esses recursos e que o meio ambiente que nós desfrutamos hoje seja compartilhado com as futuras gerações. Então, a indústria pode ser sustentável, desde que não polua, ou polua o mínimo possível. E a ciência e a tecnologia estão aí para oferecer respostas para os problemas da indústria. A indústria pode ser sustentável desde também que faça a manutenção regular dos seus equipamentos. É importante a manutenção regular dos seus equipamentos, porque muitos dos problemas ambientais resultam da manutenção inadequada ou da falta de manutenção dos equipamentos. A indústria pode ser sustentável desde que descarte os resíduos de forma adequada, com o uso da logística reversa, ou seja, só leva para o aterro sanitário aqueles itens que não possam ser reaproveitados. Que utilize energia renovável sempre que possível, ao invés dos combustíveis fósseis. Reutilize a água ao máximo nos processos industriais. E implemente uma cultura de desenvolvimento sustentável nas organizações. Os mais perigosos impactos ambientais causados pelas indústrias são os prejuízos que o desenvolvimento industrial causa ao meio ambiente, que comumente são a poluição do ar,
das águas e do solo, a destruição de parte da flora, o aquecimento global, a invasão do habitat de animais silvestres, o desbalanceamento da cadeia alimentar, entre outros. As indústrias necessitam trabalhar para buscar meios de produzir sem poluir, ou poluindo o mínimo possível, sem eliminar resíduos nos mares e rios. Por exemplo, a poluição industrial engloba todos os resíduos poluentes presentes no ar, na água e no solo, que se tornam nocivos à saúde humana. Então isso impacta sobre a saúde humana, sobre a fauna e sobre a flora. Campanhas de reciclagem de recursos, de resíduos industriais, devem ser promovidas pelas indústrias, com a adoção da economia circular ou logística reversa, para evitar a exaustão dos recursos naturais do Brasil. Então estas são as medidas, meus amigos, que nós entendemos que deveriam ser adotadas para assegurar a sustentabilidade do setor industrial. Vamos abordar agora o setor de energia. Bem, sobre o setor de energia, eu gostaria de destacar que nós trabalhamos por mais de 50 anos no setor de energia do país, tanto no planejamento quanto na execução de empreendimentos de geração de energia, tanto na energia hidrelétrica como também de fontes renováveis de energia, não só atuando como profissional da engenharia, mas também exercendo cargos de gestão, como, por exemplo, na Secretaria de Energia do Estado da Bahia, quando nós introduzimos a utilização das energias renováveis, solar e eólica. Foi a partir dessa iniciativa que adotamos quanto secretário que se desenvolveu no Estado da Bahia uma filosofia de utilização de fontes renováveis de energia. E hoje a Bahia é líder nacional na implantação de empreendimentos nessa área e que tende a crescer na medida que os seus custos se reduzirem progressivamente, os custos de utilização dessas fontes de energia. Mas voltando à questão da sustentabilidade do setor de energia, é importante, eu gostaria de dizer o seguinte, que a sustentabilidade deste setor só será alcançada com a superação dos problemas ambientais nele existentes. O Ministério de Minas e Energia, para sua informação, elaborou o Plano Nacional de Energia 2050, o PNE 2050, que foi publicado em 16 de dezembro de 2020. Isto no governo Bolsonaro, com um conjunto de estudos, diretrizes e estratégias de longo prazo para o setor energético brasileiro. A análise do PNE 2050, do Plano Nacional de Energia 2050, permite constatar grande racionalidade do ponto de vista ambiental, representada pelo aproveitamento de grandes empreendimentos hidrelétricos na região amazônica, com as usinas de Belo Monte já construída, Giral, Santo Antônio, Estreito, entre outras, porque se constituem grande ameaça aos numerosos povos indígenas da Amazônia e à preservação da floresta amazônica, que exerce um papel fundamental no combate ao aquecimento global. Haja vista que esta floresta atua como sumidor do carbono. A floresta tem o papel de absorver o carbono, a emissão dos gases de efeito estufa que a atividade humana emite. Parte desses gases, sobretudo dióxido de carbono, é absorvida pela floresta amazônica. Então ele tem esse papel de ser sumidouro de carbono. Ele absorve o carbono.
A política energética sustentável, requerida, na nossa opinião, para o Brasil no setor elétrico, deveria contemplar maior utilização do potencial eólico, solar e de biomassa no país, em complementação ao uso do potencial hidrelétrico do que o previsto pelo Plano Nacional de Energia 2050. Esse plano prevê a utilização de fontes de energia renovável, mas não no nível que entendemos que deveria acontecer. Nós deveríamos desenvolver, digamos assim, uma revolução energética no país que contemple uma utilização em grande escala das fontes renováveis de energia, para complementar as fontes de energia hidrelétricas. Inclusive, uma das vantagens da utilização das fontes de energia renovável, como a energia solar e eólica, é de que, quando elas são utilizadas, isso permite o enchimento dos reservatórios das hidrelétricas e atuariam como reserva para utilização em momentos em que haja uma demanda maior do que a prevista de energia, ou então que as fontes de energia renovável, eólica e solar, não atendam às necessidades. Então, as fontes de energia eólica e solar, elas têm esse papel também de permitir que os reservatórios das hidrelétricas sejam enchidos no período em que elas estão em operação. Bem, então, voltando ao que eu estava falando, sobre a política energética requerida para o setor elétrico, deveria contemplar maior utilização do potencial eólico, solar e de biomassa do país, numa quantidade maior do que aquela prevista pelo Plano Nacional de Energia Elétrica 2050. Quanto à política energética requerida para o Brasil no setor de petróleo e gás natural, deveria ser bastante diferente do que foi apresentada pelo plano, que considera a expansão da produção e do consumo de petróleo e seus derivados. Quer dizer, na prática, nós estaríamos contribuindo para o agravamento da emissão dos gases de efeito estufa, que são produzidos pela queima dos combustíveis fósseis, como, por exemplo, os derivados de petróleo. Quando o correto seria a redução tanto da produção quanto do consumo de petróleo no Brasil. Quanto à utilização de substitutos nos transportes para a gasolina, com o uso do etanol, para o óleo diesel, com o uso do biodiesel, e na indústria para o óleo combustível, com o uso do gás natural, por o fato de ser a fonte fóssil mais limpa entre os combustíveis fósseis. Além disso, poderia considerar a utilização do hidrogênio como uma alternativa que poderia ser utilizada tanto nos transportes como na atividade industrial. O substituto mais apropriado para o GLP, o gás liquefeito de petróleo, nas residências seria o gás natural. Os derivados de petróleo deveriam ser utilizados, na minha opinião, sobretudo para usos mais nobres, nas indústrias petroquímica e na química fina. Essa que seria a utilização mais nobre para o petróleo e seus derivados. Diferentemente da possibilidade admitida pelo Plano Nacional de Energia 2050 do governo Bolsonaro, de utilização de usinas termonucleares até 2050, sob o falso argumento de que se trata de energia limpa, deveria haver utilização de fontes de energia renovável em abundância no Brasil. Porque o argumento de ser falso o argumento de que a energia nuclear é limpa,
reside exatamente no fato de que, além dos riscos da utilização das usinas nucleares, como por exemplo os episódios de Chernobyl na Ucrânia e de Fukushima no Japão, além disso tem um problema, por exemplo, da disposição final do lixo atômico, que é um problema até hoje não resolvido. De modo que não seria recomendável, na minha opinião, a utilização de usinas termonucleares, haja vista que nós temos energia renovável em abundância no Brasil. Bem, no setor de transporte, vamos tratar da sustentabilidade do setor de transportes, que só será alcançado com a superação dos problemas ambientais nele existentes. O setor de transporte no Brasil apresenta o modal rodoviário como responsável por aproximadamente 63% da carga transportada no Brasil. O transporte ferroviário atende a 22%, o hidroviário atende a 12%, o transporte rodoviário a 4% e o transporte aéreo responde por 0,1% da carga transportada no Brasil. O modal hidroviário é a alternativa mais econômica, porque tem força de tração superior de 4.000 quilos, requer menos investimentos por 1.000 toneladas, tem uma vida útil maior e um custo por tonelada quilômetro menor. A ferrovia se coloca em segundo lugar, porque tem uma força de tração de 500 quilos. Requer investimento por 1.000 toneladas igual a 2,5. Tem uma vida útil de 30 anos. E um custo por tonelada quilômetro igual a 0,016. Por sua vez, a alternativa rodoviária tem uma força de tração de 150 quilos. Requer investimento por 1.000 toneladas igual a 3. Tem uma vida útil de 10 anos e um custo por tonelada quilômetro maior, 0,056. É oportuno observar, dá para você observar a incongruência de nós termos um sistema rodoviário no país, um país de dimensões continentais. Vamos aqui mostrar uma comparação importante entre o uso do trem e do caminhão. Por exemplo, o trem consome até 8 vezes menos óleo diesel do que o caminhão por tonelada quilômetro. Um maquinista do trem conduz um trem com 80 vagões. Observe que um vagão equivale a 2 caminhões. É como se o maquinista transportasse 160 caminhões. Só um maquinista. Por aí você vê a economia em que se faz de mão de obra. Fica demonstrada a irracionalidade da matriz de transporte adotada no Brasil, que privilegia o uso do modal rodoviário, que é economicamente a pior alternativa, comparada com as alternativas hidroviária e ferroviária, que deveriam ser, pela ordem, os modais mais apropriados para a utilização no Brasil. Então, se nós queremos garantir a sustentabilidade do setor do transporte, nós temos que substituir a alternativa rodoviária pela hidroviária onde for possível, que precisaríamos de vias navegáveis, e o transporte ferroviário, que, na nossa opinião, deveria cortar o país de norte a sul e de leste a oeste. E uma vantagem também da utilização dos modais hidroviário e ferroviário, que eles poluiriam menos o meio ambiente. Já haja vista que consomem menos óleo diesel. Não só compromete o meio ambiente, como também contribuem para o combate à mudança climática global. Nós poderíamos avançar na sustentabilidade do setor de transporte com essa mudança fundamental que deveria ser realizada.
A sustentabilidade das cidades brasileiras será alcançada com a superação dos problemas ambientais nelas existentes. A cidade tornou-se o principal habitat da humanidade. Veja a importância que a cidade passou a ter. Pela primeira vez na história da humanidade, mais da metade da população mundial vive nas cidades. Mais da metade. O crescimento descontrolado das cidades no Brasil mostra a falta de planejamento urbano, gerando impactos irreversíveis nesses territórios, refletido no comprometimento de sua qualidade ambiental, poluições, engarrafamentos, violência, desemprego, etc. são comuns na cidade brasileira. Eu gostaria de lhes informar que eu já fui secretário do Planejamento de Salvador. E como gestor de planejamento da cidade, eu enfrentei gigantescas dificuldades no sentido de buscar a solução para todos esses problemas. A poluição da água nas cidades é causada principalmente pela liberação de efluentes industriais e domésticos não tratados. A poluição do ar é um grande problema detectado nas cidades, que resulta da liberação de gases tóxicos para a atmosfera, tanto pela indústria quanto pelos meios de transporte. O fluxo intenso de carros e indústrias é o principal responsável por este tipo de poluição. É nas cidades que as dimensões sociais, econômicas e ambientais do desenvolvimento sustentável convergem mais intensamente, fazendo com que se torne necessário que sejam pensadas, gerenciadas e planejadas de acordo com o modelo de desenvolvimento sustentável, que tem por objetivo atender às necessidades atuais da população brasileira, sem comprometer seus recursos naturais, legando-os às gerações futuras. Essa é que é a filosofia do desenvolvimento sustentável. Para as cidades brasileiras se tornarem sustentáveis, é fundamental assegurar o direito da população à terra urbana, esse é um ponto fundamental, a moradia é outro ponto fundamental, ao saneamento ambiental é outro ponto fundamental, a infraestrutura urbana é outra questão importantíssima, ao transportes e aos serviços públicos de qualidade, ao trabalho e ao lazer, para atual e futuras gerações. Então, as cidades, quem é responsável pela gestão das cidades, como é o caso dos prefeitos, essa é a responsabilidade que eles têm que assumir. Claro que é contando com o apoio dos governos estaduais, aos quais estejam vinculadas, e também o governo federal. Tem que haver uma articulação entre esses três níveis da administração pública para que essas questões possam ser enfrentadas. Na era contemporânea, cada cidade brasileira precisa ter um plano de adaptação às mudanças climáticas, especialmente aquelas sujeitas a eventos extremos, e se preocupar com deslizamento de terra nas encostas, controle de inundações resultantes de chuvas inclementes. Sobre essa questão das inundações, há pouco foi publicado um handbook sobre inundações, Flood Handbook, da qual eu tive a oportunidade de participar, de colaborar com a elaboração de um dos capítulos desse handbook, em que eu coloco a minha visão sobre como assegurar sustentabilidade no enfrentamento das inundações, tanto na cidade quanto no campo. Então, as cidades, aí eu faço referência às cidades costeiras, por exemplo, devem ter planejamento contra o aumento previsível do nível dos oceanos. Então nós temos não só inundações provocadas por chuvas inclementes,
Mas também nós temos o problema do aumento no nível dos oceanos, em consequência da mudança climática. E para isso é importante que sejam adotadas medidas de proteção, não só das cidades, mas também do território nacional, que possa ser comprometido pela invasão das águas do mar. As cidades brasileiras precisam ser inteligentes também, além de sustentáveis, precisam ser também inteligentes. Isso significa elas serem geridas racionalmente com o uso da tecnologia da informação e assegure o direito da população à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, aos transportes e aos serviços públicos de qualidade, ao trabalho e ao lazer para a atual e futuras gerações, e que assegure o direito da população a decidir sobre o destino de suas cidades. E essa é a minha visão sobre como gerir as cidades de forma inteligente e sustentável. Transformar uma cidade inteligente e sustentável significa usar a tecnologia da informação para facilitar a gestão das cidades, com a colaboração da população e contar com sua participação nas tomadas de decisão. Aí envolve a questão da democratização na gestão pública, que eu defendo arduamente. Bem, para finalizar, eu tenho de dizer o seguinte, que a sustentabilidade da Amazônia, do setor de produção agropecuária, de produção industrial, de energia, de transportes e das cidades brasileiras, só será alcançada se contar com o respaldo das instituições nacionais, públicas e privadas, dedicadas à ciência e à tecnologia. Foi um trabalho de pesquisa científica e tecnológica realizado há séculos por inúmeras instituições científicas e tecnológicas que possibilitaram obter avanços nas diversas áreas do conhecimento, que estão contribuindo para o desenvolvimento de soluções, visando a passagem do insustentável modelo atual de desenvolvimento para o modelo de desenvolvimento sustentável. É a ciência e a tecnologia que está apontando os caminhos. Por exemplo, todas as reuniões das COPs promovidas pela Organização das Nações Unidas, como a recentemente realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, todas essas reuniões elas estão sendo, digamos assim, realizadas contando com o respaldo de milhares de instituições científicas e tecnológicas espalhadas por todo o mundo. Então, os debates que estão sendo realizados e as conclusões que estão se chegando com relação aos caminhos que devem ser adotados para lidar com a mudança climática contam com a participação de inúmeras instituições dedicadas à ciência e tecnologia. Então, houve essa contribuição dessas instituições durante séculos. As instituições nacionais, as instituições brasileiras, públicas e privadas, dedicadas à ciência e tecnologia, precisam dar continuidade a esse trabalho, desenvolvido mundialmente, para apresentar soluções ajustadas à realidade brasileira, para a consecução do desenvolvimento sustentável. Nós temos especificidades nacionais que precisam ser tratadas científica e tecnicamente com base nas pesquisas que as instituições de pesquisa científica e tecnológica brasileira ofereçam. A sustentabilidade só será colocada em prática no Brasil com efetividade em todo o setor de atividades quando a educação ambiental for universalizada, por meio da qual
o indivíduo e a coletividade em geral construirão novos valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. A educação ambiental visa desenvolver nas pessoas a consciência dos problemas ambientais, estimulá-las a tentar a promoção de ações voltadas à manutenção do meio ambiente, a formação de indivíduos conscientes que promovam práticas cidadãs, o desenvolvimento do espírito de cooperação entre os seres humanos e da relação sadia dos seres humanos com a natureza. Eu repito, a educação ambiental tem por objetivos a promoção de ações voltadas à manutenção do meio ambiente, a formação de indivíduos conscientes que promovam práticas cidadãs, o desenvolvimento do espírito de cooperação entre os seres humanos, uns com os outros, e da relação sadia dos seres humanos com a natureza, a relação nossa com a natureza. A educação ambiental deveria ser institucionalizada. Aí veja bem para esse detalhe. Deveria ser institucionalizada nas unidades de ensino, em todos os níveis, desde o infantil até o ensino superior, tratando-a como um tema transversal. Isto é, ela não deve ser uma disciplina específica. Não deve ser uma disciplina específica, mas deve estar presente em todas as demais disciplinas ou áreas do conhecimento. É com a educação ambiental de toda a população brasileira que será possível fazer com que haja o comprometimento dos governantes, empresários e a população em geral do Brasil com o desenvolvimento sustentável. Esta é a nossa visão, meus amigos, sobre como tratar a questão da sustentabilidade no Brasil, em todos os setores de atividades. Dá para vocês observarem que eu procurei tratar a questão da sustentabilidade em todos aqueles setores que contribuem efetivamente para a agressão do meio ambiente, como é o caso da Amazônia, como é o caso do setor agropecuário, do setor industrial, do setor de energia, do setor de transportes, de tal maneira que, a partir dessa nossa contribuição, esperamos que nossas opiniões elas cheguem até o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, dirigido pela ministra Marina Silva, chega ao seu conhecimento essa nossa visão, como contribuição ao governo Lula no sentido de tornar o Brasil sustentável ambientalmente. Eu gostaria de lhes informar, para finalizar nossa apresentação, que nós nos apoiamos em algumas publicações que serviram de base para essa nossa apresentação. Por exemplo, nós nos apoiamos em uma publicação que nós publicamos, um livro que nós publicamos, sob o título Amazônia Sustentável, publicada pela Santa Cruz, pela editora Viena de São Paulo, isso em 2010. Nós nos apoiamos também em uma outra publicação da G1globo.com, sob o título Brasil fica em 81º lugar no Índice de Desempenho Ambiental. Uma outra publicação de nossa autoria, foi publicada no site do academia.edu. O título é Economia Circular para evitar exaustão dos recursos naturais do planeta Terra. Uma outra publicação que serviu de base para a nossa apresentação foi o Plano Nacional de Energia, publicado pelo Ministério das Minas e Energia em 2020. É o PNE 2050, Plano Nacional de Energia. Outra publicação de nossa autoria,
tem o seguinte título: A Política Energética Sustentável Requerida para o Brasil. Isso foi publicado no site academia.edu, como também no LinkedIn e também no SlideShare. Um outro artigo que nós publicamos foi a matriz de transporte requerida ao Brasil. Isso nós publicamos no site do academia.edu. Nós pesquisamos também uma publicação cujo autor é Beju Garnier, sob o título Geografia Urbana. Também utilizamos textos que nós publicamos. Um deles é Cidades Sustentáveis, Exigência do Século XXI, que foi publicado no SlideShare, no site do SlideShare. Um outro texto que nós utilizamos, também de nossa autoria, foi Como Preparar as Cidades contra Eventos Climáticos Extremos. Isso foi publicado no site do academia.edu. E, finalmente, nós utilizamos como fonte de referência para a nossa apresentação Como Construir Cidades Inteligentes e Sustentáveis, que publicamos no LinkedIn, no site do LinkedIn. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu tenho a fazer com relação a como tornar o Brasil ambientalmente sustentável. Então, essa é a nossa sugestão para que o governo Lula possa implementar essas ações e ser bem sucedido. Porque o resultado da conquista da sustentabilidade ambiental será o bem-estar da população brasileira, que eu acredito que seja o propósito de todo o governo bem intencionado. Finalmente, eu apresento minhas saudações para todos meus queridos amigos e meu abraço fraternal.